Olá, irmãos, Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao Pão Semanal. Hoje eu quero meditar um pouco na palavra com vocês. Eu gostaria que você não se esquecesse, né? Se você gostar dessa mensagem, quer apoiar esse trabalho evangelístico, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Isso aí vai ajudar muito, tá? Na divulgação para que esse vídeo chegue para as demais pessoas. Principalmente se você compartilhar em grupos da família, né, e assim sucessivamente. Eu quero ler uma escritura, ela se encontra no livro de Atos, para nossa meditação. Ela vai ser bem rápida, tá? Atos, no capítulo 2. E cumpre-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Presta bastante atenção aqui agora. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu juntamente com a multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, crentes e árabes, todos nós temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Eu gostaria de tomar um pequeno tema para meditar com vocês. O que significa isso? Esse é o tema que eu tenho que nós temos nessa oportunidade. O que quer dizer isso? Irmãos, muitos anos se passaram, muitas crenças apareceram, muitas interpretações acerca do Evangelho e interpretações humanas, interpretações algumas vezes teóricas, né? De leitura, de homens sábios, enfim. E é pregado pelo mundo inteiro, é crido e pregado que o batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha. E algumas religiões se baseiam exatamente nessa escritura que nós lemos de Atos capítulo 2. Mas se vocês repararem, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma exegese, sem nenhuma, somente lendo o que está escrito. Se nós lermos com cuidado, com carinho e principalmente pedindo a direção de Deus, nós vamos perceber que não foi língua estranha que eles falaram aqui, e sim uma linguagem que todos entenderam.
Somente o Espírito Santo poderia fazer com que um homem como Pedro falasse e todas aquelas nações conseguiriam ouvir na sua própria língua de nascença. É como se Pedro estivesse falando ali, vamos dizer, o judeu e eu, que sou brasileiro, entendesse o que ele está falando. E se tivesse outro americano, entendesse o que ele está falando. Então, o que quer dizer isso? Isso significa que o Espírito Santo ele pode tomar uma pessoa para falar em idiomas diferentes. Neste caso aqui, era um idioma que estava sendo compreendido por todos eles, ou seja, uma linguagem universal, porém interpretada, que todos estavam conseguindo ouvir na sua própria língua. Não que nós sejamos contra o dom de falar em língua, de forma nenhuma. O dom de falar em língua é um dom original. O próprio apóstolo Paulo falou, né? Procurai os dons. Então, nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos no dom de falar em língua, nós cremos no dom de interpretação de língua, de revelação, de visão. Mas nesse caso aqui, não era uma língua estranha, né? Muitos creem que ao falar em língua estranha, pronto, está finalizado a obra, né, e está batizado com o Espírito Santo. E nós sabemos que não é isso. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos ao longo da trajetória que fala língua estranha, mas não paga as dívidas em dias, que fala língua estranha, mas cobiça, que fala língua estranha, mas ainda adultera. Então não é. O dom de falar em língua é um dom do Espírito Santo, mas não é o dom máximo do Espírito Santo. Eu quero ler em Atos ainda, capítulo 2, para finalizar, eu quero ler o versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom, no singular, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo no singular, ou seja, o dom, o batismo, o selo de Deus. Esse sim é o que nós precisamos para chegar na vida eterna. E o que te dá direito ao batismo pleno com o Espírito Santo é a obediência à sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos, que Ele te guarde, que Ele te proteja. E essa foi uma meditação simples para que nós não sejamos enganados quando a gente pensar em um dom do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito não é a mesma coisa que o dom do Espírito, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que Ele te enriqueça na graça e que eu espero que essa palavra simples ela possa ter te abençoado ricamente.